Você sabia que o homem segundo o coração de Deus foi um adúltero e assassino? Nos próximos minutos, você vai descobrir como o maior rei de Israel caiu no fundo do poço e como sua história pode mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios fracassos. Fique até o final, porque vou revelar as 3 lições que Deus deixou escondidas nesta história que a maioria das pessoas nunca percebe. Imagine por um momento, você está no auge do sucesso, tudo que toca vira ouro, Deus está ao seu lado, as pessoas te admiram. E então, em uma única noite, você destrói tudo. Esta é a história real de Davi, mas não é apenas sobre sua queda, é sobre algo muito mais poderoso. Sabe aquele erro que você cometeu e acha que não tem mais jeito? Aquela situação que parece impossível de consertar? Hoje você vai entender por que Deus permitiu que a história mais constrangedora de Davi ficasse registrada para sempre na Bíblia. Se você é novo por aqui, o canal Silêncio da Fé existe para mostrar que as histórias da Bíblia não são apenas relatos antigos, elas são respostas vivas para os seus problemas de hoje. Então se inscreva agora e ative o sininho, porque toda semana eu trago revelações que vão transformar sua vida. Para entender a profundidade da redenção, precisamos primeiro entender a altura da queda. Davi não era o candidato óbvio para ser rei. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, 7 filhos foram apresentados, todos fortes, altos, impressionantes. Mas Deus rejeitou cada um deles. O caçula estava no campo, cuidando de ovelhas. Ninguém nem lembrou de chamá-lo. Era ruivo, pequeno, o menor entre seus irmãos. Mas Deus disse, é este. Você já se sentiu esquecido, menosprezado, como se todos fossem melhores que você? Davi conhecia esse sentimento. Mas então tudo mudou. O jovem pastor derrotou um gigante com uma pedra, tornou-se o melhor amigo do príncipe, casou com a filha do rei, liderou exércitos invencíveis, compôs salmos que tocavam a alma, unificou as 12 tribos de Israel, conquistou Jerusalém, trouxe a Arca da Aliança de volta. Em 2 Samuel 7, Deus fez uma promessa extraordinária. Da descendência de Davi viria o Messias. Imagine, Deus escolheu sua família para trazer o Salvador ao mundo. 2 Samuel 11 começa com uma frase que deveria ser um alerta vermelho. Na primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Primeiro erro, Davi estava no lugar errado, na hora errada. Uma noite, inquieto, ele sobe ao terraço do palácio e vê uma mulher se banhando. Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Aqui está uma verdade brutal. A tentação raramente aparece quando você está forte. Ela vem quando você está entediado, sozinho, no lugar errado. Davi poderia ter desviado o olhar, poderia ter ido dormir, mas não. Ele perguntou quem era ela, mandou buscá-la, deitou-se com ela, descobriu que ela estava grávida e agora, o homem segundo o coração de Deus tinha um problema. E ao invés de confessar, ele fez o que muitos de nós fazemos, tentou encobrir. O plano era simples, trazer Urias de volta da guerra, fazê-lo dormir com a esposa e todos pensariam que o filho era dele. Mas Urias era mais honrado que o rei. Recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros estavam em batalha. Então, Davi tomou a decisão mais sombra da sua vida. Escreveu uma carta ao general Joabe. Coloque Urias na linha frente. No momento mais intenso da batalha, recuem e deixem-no morrer. Urias carregou sua própria sentença de morte. O homem que escreveu, "O Senhor é meu pastor", havia se tornado um lobo. Por quase 1 ano, Davi viveu com o seu segredo. Casou-se com Batseba, o filho nasceu, a vida continuou, mas Deus vê tudo. Então, ele enviou Natã, o profeta, com uma parábola. Havia em uma cidade 2 homens, um rico, com muitas ovelhas, outro pobre, com uma única cordeirinha que criava como filha. Um dia, chegou uma visita à casa do rico. Mas ao invés de pegar uma de suas muitas ovelhas, ele tomou a única cordeirinha do pobre e a preparou para o seu hóspede.
Davi explodiu em ira. Esse homem merece morrer, pagará 4 vezes mais. E então, Natã disse as palavras que atravessaram o coração de Davi como uma espada: esse homem é você. Deus, através de Natã, pronunciou o julgamento. A espada nunca se apartaria de sua casa, suas esposas seriam tomadas publicamente, o filho do adultério morreria. Mas então, aconteceu algo extraordinário. Davi poderia ter mandado matar Natã, poderia ter negado, poderia ter se justificado, mas ele disse apenas: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Espera, só isso? Onde está a penitência? Os sacrifícios, as obras? É aqui que a história fica revolucionária. O Salmo 51, escrito por Davi neste momento, revela o segredo da verdadeira redenção. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Cria em mim um coração puro. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sim, houve consequências. O filho morreu, a família de Davi foi marcada por tragédias, mas algo incrível aconteceu. Deus não apenas perdoou Davi, ele o restaurou. O segundo filho de Davi e Batseba foi Salomão, que construiria o templo e seria o rei mais sábio de Israel. Mais impressionante ainda, quando Mateus lista a genealogia de Jesus, ele faz questão de mencionar: Davi gerou Salomão, daquele que foi mulher de Urias. Deus pegou o pior momento da vida de Davi e o teceu na história da salvação. As 3 lições escondidas. Lição 1. O perigo da ociosidade espiritual. Davi caiu quando parou de fazer o que deveria estar fazendo. Ele era um guerreiro em tempo de paz, um adorador que parou de buscar a Deus. Pergunta para reflexão: onde você deveria estar que não está? O que você deveria estar fazendo que abandonou? Lição 2. O poder destrutivo do encobrimento. O adultério foi pecado, mas o assassinato veio da tentativa de esconder. Um pecado levou a outro pior. A verdade libertadora. Deus já sabe. Ele só está esperando você parar de fugir. Lição 3. A profundidade da graça divina. Se Davi, adúltero e assassino, pode ser perdoado e restaurado, o que isso diz sobre você? Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações arrependidos. Aplicação prática. E agora? Para quem está no fundo do poço, talvez você esteja assistindo isso e pensando: eu estraguei tudo, não tem mais jeito. A história de Davi grita: tem jeito sim. 3 passos práticos. Para de fugir, Deus já sabe mesmo. Confessa sem desculpas: pequei. E aceite o perdão. Não tente pagar pelo que Jesus já pagou. Para quem está no topo, ou talvez você esteja bem agora, tudo sob controle, lembre-se, Davi caiu no auge. Mantenha-se no lugar certo, fazendo a coisa certa, prestando contas a alguém, vigilante sempre. A redenção de Davi não é apenas uma história antiga, é um convite vivo para hoje. Não importa o tamanho do seu fracasso, não importa quanto tempo você está fugindo, não importa o que você fez. O mesmo Deus que transformou o maior fracasso de Davi em parte da história da salvação, quer fazer algo incrível com a sua vida também. Se esse momento tocou seu coração, não deixa passar. Faça 3 coisas agora. 1. Escreva nos comentários: eu escolho a redenção hoje. Declare isso publicamente. 2. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que existe esperança. Você pode ser o Natã na vida de alguém. E 3. Se inscreva no canal e ative todas as notificações. Semana que vem eu vou revelar como José transformou 13 anos de injustiça na maior história de perdão da Bíblia. Lembre-se, você não é definido pelo seu pior momento. Você é definido pelo que você responde ao chamado de Deus para voltar para casa. O mesmo Deus que chamou Davi de homem segundo o meu coração, depois do seu pecado, está te chamando hoje. Se Deus pode usar um canal pequeno como este para tocar sua vida, imagine o que Ele pode fazer através de você. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a sua jornada de volta para casa.